Oi pessoal, eu sou a Rayane e hoje eu vou resolver esse exercício de cirurgia geral de 2020 da prova do ENARE para residência médica. E esse é meu material de exercícios com resolução que você pode adquirir para estudar aí para a prova do ENARE. E hoje eu vou resolver a primeira questão de cirurgia geral de 2020. Essa questão ela é sobre SIAD, que é a síndrome de liberação inadequada do hormônio antidiurético. A SIAD, ela é uma das causas principais de hiponatremia euvolêmica. E hoje eu vou fazer aí uma revisão sobre a SIAD. Primeiro vamos ver as questões, a questão e as alternativas. Quer saber a respeito da condição e do tratamento aí da SIAD. Então a primeira fala: o tratamento deve ser realizado com infusão rápida de soro glicosado 5%. A correção lenta do sódio pode gerar mielinólise pontina central. O índice de aumento do sódio sérico deve ser no mínimo 12 mEq/kg por dia. Na hiponatremia prolongada, também pode haver depleção de sódio com necessidade de reposição. A taxa de correção do sódio deve ser de pelo menos 0,5 mEq/litro por hora para evitar mielinólise pontina. Então, eu vou mudar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre SIAD e depois terminar de responder a questão. Então, o que é a hiponatremia? A hiponatremia é um distúrbio hidroeletrolítico do sódio. Como é hipo, significa que o sódio está diminuído. Então, nesse distúrbio do sódio, a gente vai ter uma redução da concentração plasmática do sódio. Aqui no caso, né, a referência é de menos que 135 mEq/litro de sódio. E aí, a hiponatremia, ela tem subtipos, que seria a hiponatremia isotônica, hipotônica e hipertônica. E isso vai influenciar diretamente na volemia do nosso organismo, né? O volume sanguíneo circulante. E um dos tipos de hiponatremia é a hiponatremia normovolêmica. E a SIAD, ela é a principal causa de hiponatremia normovolêmica. Primeiro, a gente tem que saber quais são as causas do SIAD. Para a gente lembrar quais são as causas da SIAD, a gente pode pensar nas letras iniciais da própria sigla da doença. Então, aí a gente tem o S como sendo causas do sistema nervoso central, por exemplo, meningite, AVC, TCE, pode causar SIAD. O IA, a gente vai lembrar da iatrogenia, ou seja, algum erro médico, principalmente por psicofármacos, interação medicamentosa. O D, a gente vai pensar nas doenças pulmonares, principalmente câncer de pulmão, os White cells de pequenas células, e legionela, pneumonia por legionela. O H, a gente vai lembrar dos pacientes com HIV. Então, essas aí são as principais causas de SIAD. Então, para a gente entender o que acontece na hiponatremia, a gente tem que pensar principalmente no ADH, ou na vasopressina, né, o hormônio antidiurético. Esse hormônio, fisiologicamente, ele atua diretamente aí na reabsorção da água. Então, quando o nosso organismo ele tá com pouca água, isso pode ser por demorar para beber água, quadros de desidratação e por aí vai, o ADH ele tem a função de impedir com que a água saia do corpo. Então, a gente faz a reabsorção de água lá no rim, e aí o ADH impede que a água saia na urina. Então, o ADH ele impede que a água seja excretada na urina, quando ele identifica, né, quando o eixo hipotálamo-hipófise que não está entrando em reposição de água e a pessoa não está ingerindo a quantidade necessária. Com pouca água no nosso organismo, né, o ADH ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a excreção de água na urina e aumentar a reabsorção para garantir aí a quantidade adequada de água no organismo. E aí, quando a situação é contrária, quando existe muita ingestão de líquido, de água, e aí o organismo ele entende que não precisa ficar retendo volume, ou seja, pode excretar esse volume na urina, não vai ter problema, não vai ter nada ruim acontecendo, o ADH
ele manda sinais para o rim para fazer a filtração do volume do corpo e assim ele consegue excretar a água na urina, ou seja, diminui a reabsorção e aumenta a excreção de água na urina. Bom, então é exatamente isso que acontece. Por exemplo, em casos de ingestão de bebida alcoólica em excesso, o ADH ele fica bloqueado, né? Então aumenta aí as vezes que a gente vai urinar. E aí o que acontece na SIAD? Vai acontecer uma deficiência, um distúrbio nesse sistema fisiológico do corpo. E aí o que acontece? O ADH, mesmo que o paciente esteja ingerindo água, ou seja, deveria seguir por esse rumo aqui, mesmo que o paciente ingira, né, beba água, o ADH ele não vai ser bloqueado, ele não vai ter essa supressão, ele vai continuar agindo no organismo. Então a gente vai ter um aumento da atividade do ADH. O ADH ele vai estar em excesso no nosso organismo e ele vai atuar ali fazendo o aumento aí da reabsorção de água livre. Então, a princípio, bem no começo, esse paciente ele vai ter uma hipervolemia. Por quê? Porque tá tendo muita reabsorção de água. Mas isso aqui é momentâneo na SIAD. Por quê? O que acontece logo em seguida? O nosso coração, o miocárdio, ele vai detectar isso, ele vai estar sendo comprimido pela quantidade de água que está sendo reabsorvida, ele vai ser espremido mesmo por essa água, e aí na intenção do coração se livrar desse excesso de água, ele vai liberar um peptídeo, que ele é chamado de peptídeo natriurético atrial, o ANP. O ANP ou PNA, o peptídeo natriurético atrial, o que ele vai fazer? Ele vai mandar o nosso rim perder sódio. E como que ele vai fazer isso? Através da vasodilatação da arteríola aferente e a vasoconstrição da arteríola eferente. Eu trouxe uma imagem aqui para a gente visualizar. Então, a arteríola eferente, ela vai sofrer aí uma vasoconstricção e a arteríola aferente uma vasodilatação. Qual que é a consequência disso? O aumento da filtração. Isso vai acarretar na maior excreção do sódio na urina. Maior excreção do sódio na urina. E esse sódio, ele é responsável por arrastar a água junto com ele. Então, a água vai ser excretada junto com o sódio. Ele arrasta a água. Então, toda aquela água que ela estava ali em excesso, agora ela também vai ser perdida, ela vai ser excretada. Então, o excesso de água que existia por conta ali da deficiência no ADH, no aumento da atividade do ADH, contra a excreção, a perda de água, através da ação do peptídeo natriurético atrial lá na filtração, vai gerar um quadro aí de euvolemia ou normovolemia. Isso porque a mesma quantidade de água que entra, ela sai. E além, então, desse quadro de hiponatremia, o PNA ele também vai ser responsável por fazer algumas alterações urinárias. Isso é, com a excreção da água, vai também o ácido úrico. Na urina, esse ácido úrico vai estar elevado. E no plasma, diminuído, porque ele está indo embora junto com a excreção aí da água. Além disso, esse bombeamento de sódio que existe na urina, ele vai aumentar a osmolaridade urinária. Então, a gente também vai ter aí esse aumento da osmolaridade urinária. Esses são os achados laboratoriais que a gente vai ter nesse paciente. Agora, eu vou falar um pouco, então, do tratamento da SIAD, que é o foco aí da questão. Bom, então, o tratamento da SIAD, quando ela é secundária, primeiro a gente trata a causa base, né? O que está gerando essa SIAD. E aí, a base principal do tratamento da SIAD é a restrição hídrica. Em casos mais intensos, a gente vai fazer só 250 a 500 ml de ingestão por dia de líquido nesse paciente. Em casos que não pode ser feita uma restrição tão intensa de água, por exemplo, em pacientes com câncer de pulmão metastático, principalmente quando essa causa base não é corrigível, a gente pode fazer até 800 ml de água no paciente durante o dia. E aí, quando essa hiponatremia ela for aguda e sintomática,
nós vamos fazer uma reposição de salina hipertônica 3% nesse paciente. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com essa reposição de sódio no paciente, porque quando a gente faz essa reposição de uma forma muito rápida, muito acelerada, uma das complicações, uma das consequências é a desmielinização osmótica ou a mielinólise pontina, que é aí uma complicação, então, neurológica por conta da correção muito rápida do sódio. É por isso que a gente tem algumas referências de padrão de quantidade de reposição a cada hora. Então, esses são os parâmetros para elevar a natremia do paciente em 24 horas. O recomendado mesmo é de 8 a 10 mEq por dia, né, a cada 24 horas. Porém, o máximo mesmo que se tem na literatura é de 12 mEq. Então, em algumas questões vai aparecer que o máximo é 12 mEq. Porém, o usual no dia a dia é não exceder, né, não exceder aí o 8 mEq em 24 horas. Outro parâmetro que a gente tem também é que o sódio ele não deve ser corrigido excedendo aí 3 mEq nas primeiras 3 horas e 0,5 mEq em 1 hora. Então, não pode passar disso, porque senão aí a gente coloca em risco o paciente para uma complicação, a mielinólise pontina. Então, tem que prestar muita atenção nesses parâmetros. Outra coisa que também pode ser feita é a utilização do diurético de alça, né, que é principalmente aí a furosemida, e soro fisiológico 0,9% intravenoso nesse paciente. Então, agora voltando para as alternativas. O tratamento ele deve ser realizado com infusão rápida de soro glicosado 5%. Bom, a gente acabou de ver que na realidade o principal tratamento aí vai ser a restrição da água, e a gente pode fazer também o soro fisiológico com a furosemida e também fazer a reposição de NaCl, né, salina hipertônica 3%, tomando cuidado aí com a quantidade que a gente eleva da natremia a cada hora e 24 horas também. Então, a letra B. Correção lenta do sódio pode gerar mielinólise pontina central? Falso. O que pode gerar é a correção rápida do sódio. O índice de aumento do sódio sérico deve ser de, no mínimo, 12 mEq quilo por dia? Na realidade, é no máximo, né? O máximo por dia recomendado é 12 mEq. Na realidade, o usual é 8 a 10, né? Na hiponatremia prolongada também pode haver depleção de potássio com necessidade de reposição. Essa aqui é verdadeira, tá? Já vou comentar sobre ela, vamos só ler a última. A taxa de correção de sódio deve ser deve ser de pelo menos 0,5 mEq litro por hora. 0,5 mEq litro por hora em 24 horas, se você multiplicar por 24, vai ser igual a 12 mEq. Por dia, né? E aqui tá dizendo que é pelo menos isso, mas na realidade é no máximo isso. O máximo que pode ser feito é essa quantidade. Esse 0,5 mEq, ele pode ser o máximo feito na primeira hora. O máximo, não pode exceder isso na primeira hora. Então, a letra correta mesmo é a letra D. Por quê? Porque na hiponatremia crônica prolongada, né, extensa, vai acontecer a diluição de plasma. Isso pode acarretar também na diminuição do potássio, causar aí outro distúrbio hidroeletrolítico também, tendo necessidade de repor o potássio da mesma forma que a gente repõe o sódio. Então, ficamos com a letra D. E é isso, gente. Se você gostou dessa resolução, comenta embaixo se você quiser que eu resolva as próximas. E se você quiser também adquirir o meu material, você pode colocar aí nos comentários "eu quero", que eu vou entrar em contato com você pra te passar aí como você pode adquirir esse material.